trocar várias vezes. Eu não conseguia, eu faço uns vídeos, vocês me dão, não dá certo. Então, tipo, se eles não Mas aceitam. essa dimensão, sei lá, existem várias dimensões aqui no nosso entorno. Sim. Né? Então, aqui mesmo, tem minha sombra, é bidimensional, sou tridimensional, e tem uma série de dimensões paralelas aqui no mesmo local. É como um prédio, né? Está no mesmo endereço, tem vários andares, estão no mesmo espaço, mas várias camadas espirituais. Então, às vezes, algumas pessoas conseguem romper essa membrana espiritual e ela é atemporal. Então, realmente, você consegue, às vezes, enxergar até o futuro. A gente vê isso na Bíblia, João contemplou o futuro, Jesus falou do futuro. Né? Até se eu pegar exemplos cotidianos, né? Nostradamus, ele preveu uma série de coisas que aconteceram. Né? Os espíritos, eles fazem isso também? Eles podem te antecipar o futuro? Do bem podem. Inclusive, se você vê nos encontros... É que assim, eu não fico gravando encontro porque eu não tô nem aí se as pessoas acreditam em mim ou não. Mas quando eu comecei a fazer essa série de podcasts, eu fui lá e falei assim, bom, vamos gravar um encontro pelo menos. Gravei o de Goiânia. Então a gente gravou lá, das 100 pessoas, gravamos 35, porque acabou a bateria do celular e ficou escuro. As 35 pessoas, todas falaram que receberam recado do anjo da guarda que falava sobre a vida delas. Aí a pessoa chega lá, nem sei se a pessoa tem tia, tem irmão, não tem. E os recados são sempre muito precisos. Não teria como, nem se eu fosse louco. Por mais que fale, putz, meu, o cara pode ser um gênio. Não tem como o cara fazer isso. Tem como o cara chegar para um cara e falar assim, ó... o seu irmão tá precisando de ajuda, que senão ele vai se matar. Como é que eu vou saber que se o cara tem irmão, se o cara não tem, se o irmão do cara é depressivo, não é? Entendeu? Não tem como eu saber isso daí. Isso aí aconteceu, não foi uma nem duas, é o tempo inteiro que acontece. Acontece toda hora na rua, com as pessoas. E eu falo, se eu tô em algum lugar e o meu mentor fala recado. Ó, por exemplo, semana passada eu tava lá em Porto Alegre, comendo no restaurante. Aí o mentor falou, dá um recado pra esse cara, tem que dar um recado pra esse cara. Eu dei o recado, o cara chorou, falou, nossa, que impressionante e tal. Isso acontece toda hora. Então, mesmo que eu fosse louco, eu não conseguiria ter acesso às informações, né? Aí tem a questão que você falou. Como que eu entendo essas coisas? Nós vivemos várias dimensões desse jeito que você falou, sim. Mas para mim existem a dimensão espiritual e a dimensão física. Sim. Quando a gente morre, a gente apenas transfere, a gente passa para outra dimensão. Porque, na verdade, a dimensão espiritual seria a dimensão real, vamos dizer assim. O mundo que a gente vive aqui é meio ilusório, né? E, inclusive, a teoria das cordas, ela fala bastante sobre isso. Ela fala... Os próprios americanos que estão trabalhando nisso, que nunca ouviram falar do que é espiritismo, falaram assim, pela teoria das cordas, existe outra dimensão aqui. Existe. E que a gente não pode ver. Então, na minha concepção, essa é a dimensão dos espíritos. Exato. Então, a dimensão dos espíritos é essa. E então eles vivem no mundo espiritual, a gente vive no mundo físico, que está, mas na verdade nós também estamos mediando entre os dois mundos porque nós somos espíritos. Nós estamos vivos, mas nós somos espíritos também, né? Tanto que existem estudos que indicam que tem 21 gramas a nossa alma. Quando o cara morre, alguns estudos que eles fizeram com sim, eu li esse estudo. Mas isso aí pode ser também gases saindo do corpo. Isso, exato. Mas um tem mais, outro tem menos, né? É que dava 21 gramas. Exatamente, sempre, gases toda que saem. vez é 21 gramas. Tiveram dois Sempre, estudos. o peso de uma moeda na época. Isso, foi feito a primeira uma moeda de 5 experiência. centavos. Isso exatamente. mesmo. Era tudo igual, mas era a quantidade de gases. Tenho certeza que tem uns caras que devem ter uns R$2 em gases, outros que tem... gases residuais ficavam no corpo, né? Então, assim, mas tudo bem que seja. Nós somos espíritos e estamos encarnados. E é por isso que, por exemplo... como funciona essa questão, tá? No meu ponto de vista. Allan Kardec fala que todos nós somos médios, porque, no mínimo, um pensamento de um espírito você recebe. Sempre. Você está sempre recebendo. Você nunca teve uma intuição assim, não faz isso, você fez, se ferrou? Ah, sim. Esse daí é o pensamento do seu anjo da guarda falando assim... Não faz isso, cabeção, você vai se lascar. E, pum, você faz e se lasca. Tipo assim, seu cérebro não tem essa capacidade de visualizar avançado, coisas que você pode até pensar. Eu tô meio desconfiado disso por causa desses fatos. Mas quando vem um pensamento que é tipo assim, eu não sei por que estamos dizendo para não fazer isso, esse é o pensamento que vem do espírito. Também tem outra questão. Por exemplo, você está lá na rua e aí você vê um caminhão de Sedex e pensa, putz, preciso pegar a encomenda minha que está na portaria. Beleza, você viu o caminhão de Sedex e lembrou. Agora, imagina só, você está na rua, do nada, aparece na tua cabeça. Nossa, eu preciso pegar a encomenda que está na portaria. Nosso cérebro não tem essa capacidade de ficar fazendo multitarefas. Tem, mas assim, você não consegue ouvir música e fazer e ouvir, assistir TV ao mesmo tempo,
Né? Por quê? A mesma intensidade de atenção. E não dá, você não consegue. Eu já tentei várias vezes ler 2 livros ao mesmo tempo, fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Não dá. Ou você faz um, ou você faz o outro. Você não consegue colocar o pensamento em 2 coisas ao mesmo tempo, velho. Meu, eu tentei pra caramba, mano. E assim, quando você não tá olhando pra nada, tá olhando pra frente, pro trânsito, de repente vem o negócio do correr na tua cabeça, isso foi um espírito que te lembrou. Ele te lembra das coisas, entendeu? E não é porque eu falo com espíritos que eles me falam as coisas. Não fica muito fácil a minha vida. Mas eles sempre me lembram de um monte de coisa. Esses dias mesmo, eu tava saindo, esqueci a mala no avião. Aí quando eu dei o passo para fora, eu falei... Aí lembrei que da mala. Tipo assim... Então eu percebi que foi um espírito que me lembrou. Nesse caso, eu não sei, porque afinal você estava saindo de um avião. Sim, mas eu não estava fazendo trekking para ver se eu esqueci alguma coisa, entendeu? Mas tipo assim, eu teria que olhar a mala de alguém... Ou fazer ou pensar o que eu tenho que levar para eu poder concluir que eu esqueci minha mala. Entende? Tipo assim, minha mente está aqui, voltaram para essa mesa, de repente eu vou lembrar que meu carro tá não sei o quê. Não tem como. Tipo, não tem muita... Teria que ter alguma coisa para traquear, para você encontrar esse caminho. Você entende ou não? Quer dizer... Entendo. Do que, tipo, simplesmente esquecer a mala. Tudo bem que você tá no aeroporto, muitas coisas vão te lembrar a mala, né? Você vê alguém pegando a mala, você vê o carrinho, você vê o Uber, você vê um monte de coisa que te lembra a mala. Então, tipo assim, eu percebi que foi um espírito porque eu realmente estava pensando em outra coisa, além do celular, e apareceu na minha cabeça a mala. Mas você também já tem a predisposição de aceitar que esses pensamentos vêm para você por meio de espíritos e tudo mais. Ainda mais que tu fica vendo as paradas sinistras aí. Sim. Porque assim, a gente tem também um banco de memória inconsciente, né? E de vez em quando esse banco não pode ser acessado. Então. Porque eu sou escritor, né? Até eu trouxe livros para você. Eu aproveitar o ensejo, já te dar. Vou te dar a trilogia, ó. Show. Quilain, tá bom? Trilogia Quilain. Cara, é bom de marketing. 3 livros. Você gosta de ler, cara? Tem uns lances legais do mundo espiritual. Eu trouxe pro Igor também, nosso anfitrião aqui. Rastro do Oculto, lançado pela Arcádia. Muito bem feito, muito caprichado. Rastros do Oculto. Esse daí conta a história do diabo e a influência do diabo na história. Porque antes